Salve! Este vídeo atual é a continuação do anterior, que é o 9º vídeo deste canal, então esse agora seria o 10º, mas com o mesmo tema, a nossa grande gratidão ao mestre Manuel Jacinto Coelho, hoje no dia 18 de dezembro de 2023. Então, continuando, para você que abriu este vídeo agora, é importante dizer que o anterior eu comecei fazendo a nossa homenagem ao mestre Manuel. Então é importante que você assista o anterior e esse aqui é a continuação. Bom, na página 25 do histórico 294, o racional superior fala dessa forma: e de formas que os pensadores e imaginadores não têm palavras para agradecer a um ser de um nível cultural dos mais elevados que existe, por já ter o seu raciocínio desenvolvido. Ligado à energia dele, à energia racional, e vivendo entre a bicharada do chão como se fosse um bicho do chão, passando por bicho sem ser bicho e se igualando a todos porque não tem vaidades. A vaidade é dos bichos do chão, do pensamento e da imaginação. A simplicidade e a humildade é o símbolo dos extraterrenos. E é verdade. O que nós observamos nosso mestre era o mais simples dos mais simples, o mais humilde dos mais humildes, né? O trabalho dele era benfazejo, de fazer o bem sem olhar a quem, não perdendo de vista a sua missão e a urgência do cumprimento da sua missão, dia e noite trabalhando para a salvação da humanidade, para a volta de todos, para a volta de toda essa estrutura, de toda essa mecânica material, de retorno ao nosso verdadeiro estado natural. Então, sobre essa simplicidade e sobre essa humildade, nós poderíamos observar na própria vida dele ali, no convívio ali no nosso dia a dia, como ele usava a matéria, ele usufruía a matéria para o conforto necessário às suas necessidades, como ele recomendava para os próprios estudantes de cultura racional, da matéria o necessário, porque quando nós queremos muito mais do que nós precisamos, nós ficamos escravizados pela matéria, porque todo mundo sabe que quanto mais se tem nessa matéria, mais tempo a gente tem que perder na manutenção desses bens materiais. E como lapidam, né? Como a gente se escraviza. Então, o importante é ter o necessário para o nosso conforto. Termos conforto, sim, mas só para o necessário, para a gente poder viver bem, né? Aqui, poder cumprir a nossa missão da melhor forma possível. Então, um dia, a doutora Ailta, que é uma antiga colaboradora no Retiro Racional, e a senhora Laura, que era conhecida como Laura Italiana, porque ela traduzia os livros da cultura racional para o idioma italiano, nós estávamos ali perto do Centro Cultural de Cultura Racional, que ainda não tinha sido inaugurado. Ele estava nas últimas finalizações, nos últimos detalhes. E o nosso mestre apareceu e ele nos chamou para nós entrarmos no centro científico com ele. E aí tinha um pano de chão na entrada, na portaria lateral. E ele limpou os pés naquele pano de chão e olhou para a gente e falou assim: ô minha gente, não repara não, mas esse aqui é o nosso tapete. E aí, muito bem-humorado, deu uma risadinha, limpou os pés e nós fomos atrás, limpamos também e entramos. E era um pano de chão que ali estava. Então era isso, ele dava o tempo todo exemplos da simplicidade dele, do bem-humor, né? Que ele estava ali, a matéria era só para servir, né? Para servir de apoio para a gente dar conta da nossa missão.
né? É totalmente diferente de como, no momento atual, a humanidade muitos estão se arrebentando para lutarem para ter mais bens materiais, e o principal eles não têm, que é a paz, saúde e sossego, que só vão ter através da cultura racional, desenvolvendo o raciocínio. Bom, e essa simplicidade nós vemos também ao estudar a cultura racional. Então, olha o histórico 254 na página 76, né? Olha o que ele diz. É a linguagem que se comunica com o povo. Uma linguagem simples e humilde, muito longe da linguagem dos aristocratas, do erudito, da linguagem erudita. É a linguagem que se comunica com todos, com os mais humildes, e nessa linguagem simples e ingênua está aí o que os acadêmicos nunca souberam responder. Desculpa, o que os acadêmicos nunca souberam. Quer dizer, apesar de toda a pompa da linguagem artificial, que foi necessária para nos preparar, para nos lapidar, mas é exatamente nessa linguagem que o racional superior adotou para vir a obra Universo em Desencanto, a linguagem simples, popular, para falar da forma que todos possam entender, todos aqueles que puderam estudar, os que não puderam estudar aqui na cultura artificial, e até os analfabetos, que passando a mão nas páginas do livro também vão se desenvolvendo, e muitos aprendem a ler. Há inúmeros relatos de pessoas que aprenderam a ler passando a mão na página do livro, quando eles foram ver, eles já estavam lendo e já estavam se beneficiando do estudo da conexão à energia mais poderosa do universo, a energia racional. Um outro tema que eu gostaria de trazer para vocês, que está no histórico 290, na página 64, por que o Sr. Manuel se vestia de branco e por que ele nos ensinou a, quando nós estávamos em tarefas de divulgação da cultura racional, como era para que nós também nos vestíssemos de branco. Então, olha o que está escrito aqui. Por isso, usam todas as cores, sem saber quais os seus valores, sem saber o que estão representando. Na página 60 ele fala: a cor branca significa a volta de todos para o estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita de vida eterna. A roupa branca quer dizer pureza, quer dizer a volta de todos para serem puros, limpos e perfeitos. O significado da roupa branca é muito grande, é muito grandioso para os que já passaram a se conhecer. O branco significa a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos. O significado da roupa branca é muito longo. Quem veste o branco cresce e refloresce. A roupa branca é a cor mais forte que existe, porque representa a pureza e a paz. Já na página 63, no mesmo histórico 290, ele nos faz um alerta. Agora, os pensadores e imaginadores não conhecem o significado verdadeiro das cores e por isso muitos usam o preto e o encarnado, que é o símbolo do mal. Por quê? Porque desconhece o verdadeiro significado das cores. Por isso, o preto representa as trevas e o encarnado representa o fogo. Então, nosso mestre nos orientava a não usar as roupas vermelhas, pretas, e não está escrito aqui, mas eu já vi ele falando também para não usar a roupa roxa, as cores roxas, né? Uma ocasião ele até disse assim: se você vir uma pessoa vestida de preto encarnado, sai de perto porque é magnetismo puro, é mal puro. Então fica aqui o alerta para que a gente fique atento a essas questões. Bom, eu gostaria de terminar essas palavras de gratidão ao mestre Manuel Jacinto Coelho fazendo um seguinte relato.
Eu e outras pessoas, nós colaboramos participando do Jornal Racional, que acontecia todos os domingos no Retiro Racional. Era um programa que era gravado para um circuito interno de televisão, que acontecia às 19 horas da noite. E nesse programa, nesse Jornal Racional, eram lidos os relatos que aconteciam no Brasil e no mundo sobre as provas e comprovações dos estudantes de cultura racional, que iam vendo as melhoras em todos os campos na vida, equilibrando cada um deles. Então, nós líamos esses relatos, nós líamos trechos dos últimos livros que o nosso pai estava ditando. Eram lidos também os eventos de divulgação que estavam acontecendo naquela semana, naqueles dias. Então, era um trabalho muito bonito, muito importante, em que atualizava todos os estudantes de cultura racional e que iam tomando conhecimento de todas as grandiosidades que os estudantes de cultura racional iam vendo nas suas vidas. Então, era fora de série. Realmente, só o racional superior para nos propiciar tantas grandiosidades. Então, num desses dias, nós acabávamos o jornal e subíamos para ficar junto com o nosso mestre na varanda. Num desses dias, ele estava sentado no trono dele e a varanda estava bem cheia, várias pessoas, estudantes, colaboradores ali sentados nas cadeiras, próximas ao nosso mestre, e ele recebia naquele dia um deputado federal que frequentava o Retiro Racional há algum tempo. E eu sentei numa cadeira a cerca de uns 4 metros do nosso mestre, com outras pessoas próximas a mim. Então, nosso mestre começou a conversar com esse deputado e teve uma determinada hora que esse senhor começou a falar algumas coisas bem fora de situação, um assunto que já estava se estendendo, que eu particularmente já estava achando muito desrespeitoso aquele tema que ele estava abordando. E como ele não parava de falar, já estava se prolongando naquele assunto, eu virei para a moça que estava do meu lado e sussurrando e falei assim: ai, chega, não aguento mais esse homem falando isso. Na mesma hora, o nosso mestre, que estava olhando para esse deputado, que estava sentado do lado direito dele, o nosso mestre virou-se na minha direção, olhou no meu rosto e fez assim, ó. Depois ele volta e olha de novo para esse senhor, para esse político. Eu olhei para a moça que estava ao meu lado e falei: meu Deus, será que eu falei tão alto que o nosso pai escutou? E aí a moça disse: não, ele é o raciocínio, está com o raciocínio desenvolvido e ele está ligado a tudo e a todos. Ele está ligado a todas as forças da natureza, todos os seres, e ligado a você também. Então, o que eu entendi é que ele me deu uma grande comprovação por eu ter falado tão baixo e por eu estar entendendo que aquele homem já estava se excedendo, que ele já estava sendo desrespeitoso, e o nosso pai, balançando a cabeça afirmativamente, me deu a entender que ele também já estava perdendo a paciência. Mas o que a gente entende? Assim como ele estava agindo com esse político, ele fazia com todos nós. Porque imagina, se ele não tivesse a paciência de um ser superior, acho que não sobrava ninguém, né, gente? Porque todos nós ali, evoluindo, cada um no degrau, uns com mais energia magnética, outros com mais energia elétrica, todos nós ainda num desequilíbrio, começando o estudo da cultura racional. Então ele era o mais paciente dos mais pacientes, era o mais tolerante dos tolerantes, e deu essa prova nesse dia. E aí eu agradeço ao nosso mestre pela paciência que ele tinha com tudo e com todos, para nos levar ao degrau maior do desenvolvimento pleno dos nossos raciocínios.
Então essa foi uma prova muito bonita e que me trouxe muito aprendizado. Um outro fato que ele também se empenhava muito é que nós não perdêssemos de vista o nosso dever, além do dever do nosso estudo diário, persistente, com obediência, persistência e paciência, ele também nos alertava para o nosso dever de fazer a propaganda da cultura racional. Por quê? Porque nós precisamos alertar a toda a humanidade que a solução de todo mundo, a principal solução está na Terra, que é o desenvolvimento do raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio, tudo se resolve. Com o pensamento, ninguém vai resolver mais nada, porque a natureza mudou de fase, nós estamos numa nova fase, a natureza não para a sua evolução. Então nós tivemos o primeiro milênio, que foi o desenvolvimento da imaginação a partir da energia magnética. Tivemos o segundo milênio, que foi a energia elétrica, desenvolvendo o nosso pensamento, ao ponto que a humanidade chegou a um ponto de amadurecimento para querer saber o porquê nós vivemos nessa condição de pensadores, sofredores imortais. Então foi um trabalho magnífico desenvolvido pelas energias magnética e elétrica para o nosso amadurecimento. E agora na Terra, desde 1935, dia 4 de outubro de 1935, quando o nosso mestre começou a ditar a cultura racional. Ditar a cultura racional significa, ele ouvia do racional superior o que o racional superior queria que ele ditasse. Não era psicografia, não é espiritismo, porque a ligação do nosso mestre era direta ao mundo racional, ao nosso mundo de origem. Então, ele tinha um trabalho de nos chamar a atenção para esse nosso dever, o nosso cumprimento. Por isso que nós não podemos perder de vista a nossa obrigação de divulgar a cultura racional de diversas formas, jeitos e maneiras, porque o fim do sofrimento já está na Terra, através dos livros Universo em Desencanto, de Cultura Racional, a Imunização Racional. Então, ele se empenhava o tempo todo para que todo mundo divulgasse, para que todo mundo participasse das atividades de cultura racional. Então, num determinado momento, na década de 80, ia ter uma divulgação, iam sair do Rio de Janeiro 2 ônibus para Barra do Garças, em Mato Grosso. E nessa ocasião eu estava fazendo um curso e o nosso mestre virou para mim e disse assim: você vai nessa divulgação, né, Helena? Aí eu falei: não, meu pai, eu estou fazendo um curso, eu não posso faltar. Aí ele falou: não, vai sim, que depois você recupera as aulas, até porque você tem que cumprir o dever de fazer propaganda. Então eu entendi naquele momento que eu iria poder recuperar aquelas aulas perdidas, eu ainda não estava trabalhando, então eu fui e houve um acontecimento lindíssimo, muito lindo. Lá em Barra do Garças, nesse dia dessa divulgação, formou-se um grupo de todos os caravaneiros que ficaram um do lado do outro para ser filmado. Nós fomos filmados. Então, a filmagem começa do lado esquerdo e quando chegou do lado direito, quem estava lá? O senhor Manuel Jacinto Coelho estava do lado direito, apareceu com um chapéu de palha na cabeça, com uma barbicha e foi filmado. Imaginem a forma de falar, mas vejam vocês, ele estava no Retiro Racional e estava em Barra do Garças ao mesmo tempo. Porque essas eram as provas e comprovações que o nosso mestre nos dava o tempo todo. Como até hoje, mesmo ele não estando materialmente aqui, que ele se transformou no dia 13 de janeiro de 1991, mas ainda hoje ele aparece pelo Brasil, pelo mundo, divulgando a cultura racional, orientando inúmeras pessoas, indicando a leitura do estudo da cultura racional, para que a humanidade
siga o caminho da paz, do amor e da fraternidade, enfim. Então, ele é um grande missionário. É um grande missionário que nesse dia em Barra do Garças foi assim maravilhoso. E quando nós retornamos ao Retiro Racional, o que ele fez? O nosso mestre arrumou lá um chapéu de palha, botou na cabeça, colocou uma barbichinha branca e ficou assim, exatamente como ele apareceu em Barra do Garças, né? Então era uma graça, né? Foram provas e comprovações que nós tivemos de toda essa grandiosidade. E ainda hoje basta estudar a cultura racional e nós continuaremos a ver, né? Vamos ver tudo de bom, tudo de melhor, todo o equilíbrio acontecendo nas vidas de cada um de nós, porque ao estudar a cultura racional vão sendo afastadas de nós as energias pesadas, elétrica e magnética, que nos causam toda sorte de distúrbios, de pessimismos, de ansiedade, de depressão, de tudo que nos faz mal, de toda sorte de desequilíbrio, e nós começamos a ficar leves como uma pena, porque começamos a nos conectar à energia mais poderosa do universo, a energia racional, pura, limpa e perfeita. Então, são provas e comprovações. E então eu gostaria de finalizar lendo para vocês um trecho do histórico 294, da página 21, em que o Racional Superior fala o seguinte: hoje, muitos levantam as mãos postas para o mundo racional e diz: é verdade, se não fosse o racional superior da Terra, nós estaríamos perdidos. Ele deixou a pureza para vir nos buscar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Já na página 25 está escrito assim: ele não visa outra coisa a não ser a verdadeira volta de todos para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, para você conhecer tudo isso, para você poder comprovar em você mesmo, tudo isso que nós, estudantes de cultura racional, já temos as provas e comprovações, e toda a gratidão a esse nosso irmão do mundo racional, o que teve mais coragem entre todos e que veio à Terra ditar essa obra maravilhosa, essa obra divina, para nos levar de volta ao nosso verdadeiro estado natural. Então, minha gente, salve o dia 30 de dezembro, o dia em que nasceu uma habitante do mundo racional entre nós, que cumpriu a sua missão lindamente e que agora precisa que todos nós não deixemos de estudar a obra Universo em Desencanto, para que possamos retornar, enfim, à nossa condição original de racionais puros, limpos e perfeitos e de vida eterna. Vida eterna. Salve o nosso Mestre, muito obrigada, toda a gratidão, e nós agradecemos a todos vocês que ficaram até aqui. Não deixem de assistir o vídeo anterior, curtam este programa caso gostem, por favor se inscrevam no canal, porque assim a cultura racional vai avançar cada vez mais. Muito obrigada e salve!